Nesse vídeo eu vim contar pra vocês como foi a minha prova de histologia e embriologia na UNLP. Gente, pra começar, eu sei que eu não gravei como foi as minhas segundas parciais, né? Nem de histo e embrio, nem de anato, nem de bio aqui no canal. Só que eu vou começar a falar sobre as minhas provas finais primeiro, porque tá mais recente, né? E também porque muitas pessoas vão fazer a prova ano que vem. Então eu acredito que esses vídeos que eu vou gravar aqui sobre as minhas provas finais pode ajudar alguém de alguma forma. Então eu só vou fazer essa inversão um pouquinho, contando, né? Como foi as minhas provas finais de histo e embrio, anato, bio. E aí depois eu gravo também falando como foi as minhas segundas parciais. Mas eu vou tentar gravar o mais rápido possível para ajudar, né, tantas pessoas que estão entrando agora na UNLP, que vão fazer as primeiras e as segundas parciais, e tanto também quem vai render aí, né, as finais agora em fevereiro, março e aí nas outras datas ao longo do ano. Então, fiquem ligados aqui no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Bom, então nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi a minha prova final oral de histologia e embriologia e como eu me preparei para ela. Primeiro eu vou contar aqui como que funciona a prova propriamente dita, né, de histologia e embriologia. A gente tem 3 datas, né, para fazer a prova final, como acontece ali com as provas parciais da mesma maneira. A gente tem 3 chances para fazer a prova final, né, se você não passar na primeira, você tem ali mais 2 chances. E aí, depois que a gente escolhe, né, a mesa, né, que a gente quer fazer a nossa prova, a gente tem que se inscrever no CIU Guarani. Sim, gente, para fazer a prova final, a gente tem que se inscrever no CIU Guarani, que é uma inscrição que você fala, né, que você quer fazer a prova naquele dia. E aí, as únicas coisas que eles pedem pra gente levar ali no dia da prova é o DNI, né, ou ali o seu documento de identificação, e jaleco. Sim, gente, jaleco para fazer a prova de histo e embrio, mesmo que não seja, né, no laboratório, mesmo que não seja, né, uma prova de anatomia, que é comum a gente usar o jaleco, eles pedem pra gente ir de jaleco porque é uma coisa mais formal e aí eles gostam que a gente vá de jaleco. Então, quando vocês forem render a prova de histo e embrio de vocês, vão ligados que é bom vocês ir de jaleco. Não é obrigatório, mas é uma questão de formalidade. Então, tudo que é dica, gente, adere. Se eles estão falando que é pra ir de jaleco, vão de jaleco, mesmo que não seja obrigatório. E assim, para nos dar um norte do que eles vão cobrar, tem um bolicheiro que são 20 boliches, que são 20 bolinhas, né, no português. E aí, em cada boliche tem vários temas, que são os temas que eles podem nos cobrar, né, nos tomar ali na hora da prova. Então, quando eles nos chamam, eles sorteiam 2 bolichas. E aí, dessas 2 bolichas, vocês podem escolher uma. Aquela que você mais se identifica, aquela, né, que tem um tema melhor, que você sabe mais. Aí, depois que sorteou as bolichas, a gente entra numa sala onde tem vários professores numa mesa com os alunos, rendendo a prova ao mesmo tempo. Mas é só um aluno com um professor, ou às vezes também é um aluno com 2 professores, depende. E aí, a gente espera ali um tempinho na cadeira, e aí quando um professor libera um aluno, ele já chama outro para render a sua prova. E aí, né, como eu falei, quando ele te chama, ele pergunta qual boliche você quer, né, qual boliche você escolheu. E aí, a partir dessa bolicha, ou ele escolhe ali o tema que ele quer fazer as perguntas, ou ele te deixa na liberdade para escolher um tema que você quer começar. Então, depende também de quem tá tomando sua prova, depende de tudo isso daí. E enfim, agora falando da minha prova propriamente dita, né, a minha experiência, para vocês saberem como que foi. E aí as minhas aulas acabaram em média meados de outubro, no final de outubro. E aí em novembro, se eu quisesse, no meio do mês de novembro, já tinha data para eu render histologia e embriologia. Só que eu não decidi fazer em novembro porque eu tinha outras provas para render a final, que eu preferi fazer primeiro do que histo e embrio. E aí eu deixei para fazer histo e embrio dia 7 de dezembro. E aí eu fui fazer a minha primeira data, né, dia 7 de dezembro, muito animada, tinha estudado muito, animada barra nervosa, né? Tinha estudado muito, pra mim caiu as bolichas 16 e 18, se eu não me engano. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui pra vocês as bolichas, né, como que é bonitinho pra vocês verem. E aí, né, eu escolhi a boliche 16, que pra mim tava melhor. Mas, infelizmente, nessa minha primeira FET eu não passei, peguei um professor bem criterioso. Fiquei bem triste, mas bola pra frente. Fui fazer a minha segunda FET, que foi dia 21 de dezembro. Já quis fazer dia 21 de dezembro porque
o conteúdo ele estava muito fresco na minha cabeça, né? Já tinha estudado muita coisa, e se eu deixasse para o outro ano eu ia perder muito tempo, eu ia esquecer o que eu já sabia, e enfim. Continuei estudando muito para essa segunda FET, que seria dia 21/12, e aí fui fazer a prova e consegui, graças a Deus. Para mim caiu a boliche 1 e a outra eu não lembro. Só sei que eu só lembro da 1 porque eu queria a 1 de todas as formas, porque pra mim ela era melhor, tinha conteúdos ali que eu gostava mais. E aí, né, primeiro, dessa bolicha 1, ele me perguntou sobre gametas e fecundação. Ele me perguntou ali todos os passos, né, eu tinha que falar bonitinho todos os passos. E uma coisa que eu fiz é falar o máximo de coisas que eu sabia do tema, pra ele ver que eu dominava o assunto, né, pra ele ver que eu tinha estudado e entendia. E aí eu falava o máximo de coisas possíveis e aí, às vezes, o que eu falava, ele ia me interrompendo e me perguntando. Em relação a esse assunto, ele me perguntou onde acontecia a capacitação, o que era a capacitação, o que acontecia no reinício da meiose, as consequências da fecundação. E aí depois ele me perguntou o que acontecia depois disso, que era a primeira semana do desarrocho, né? Aí eu tive que falar toda a semana, a primeira semana do desarrocho. Aí ele me perguntou o que era mórula. E aí, gente, foi basicamente isso que ele me perguntou. Ele me perguntou outras coisas também, mas eu não tô lembrando agora, porque parece que passa a prova, vem um alívio tão grande que aí a gente acaba esquecendo das coisas. Mas se eu for lembrando aqui mais de alguma coisa, eu vou falando pra vocês. Aí depois, né, de gametas e fecundação, ele foi para ovário. Aí eu falei tudo de ovário, né, o que era o ovário, né, tudo bonitinho. Tipo assim, a localização, né, do ovário, a função do ovário. Tem que ter, tipo assim, gente, um script. Tem que ser organizado. Depois eu vou dar aqui algumas dicas também de como render uma prova final oral, porque também tem que saber, sabe, algumas maliciazinhas assim de organização ali na hora da prova, porque o professor, ele pega muitos alunos, gente. Igual, nessa data do dia 21, tinha em média 500 pessoas fazendo prova ali no mesmo dia. Então o professor também tá muito cansado, então você tem que chegar ali organizado, ter uma conversa ali com ele organizada, porque isso também te traz muito ponto. E aí, né, comecei falando do ovário, falei ubicação, né, a função, aí depois, né, eu falei o estroma, o parênquima, aí depois ele me pediu, né, pra explicar isso dos folículos ováricos, também me fez algumas perguntas, e aí depois ele me perguntou de neuroglia das células da glia e suas funções. E foi basicamente isso, gente. Como eu falei, eu tentei, né, sobre todos esses temas, falar o máximo de coisas que eu sabia, o máximo de coisas que eu lembrava, e aí no decorrer do meu discurso ele me perguntava algumas coisas, às vezes coisas que eu já tinha falado, e aí, tipo assim, ele queria ver se eu realmente tinha falado, ou pra afirmar mesmo que eu já tinha dito, entendeu? Então, por isso que é muito importante uma organização, um início, meio, fim, sabe? De tudo que você fala, vá com tipo um script, tipo assim, o que eu vou falar sobre o ovário? Tá, vou começar falando da sua localização, depois da sua função e depois, né, que ele tem um estroma e um parênquima. Aí, se você vai falando tudo bonitinho, tem tipo que um passo a passo, sabe? Você sabe que depois que você falar de estroma e parênquima, ele vai perguntar dos folículos, entendeu? Então, deixa ele perguntar. Tem coisa também que você não pode soltar tudo, não. Você tem que ser esperto e deixar ele te perguntar também. Você vai falando, aí você dá uma pausa, vai freando, pra ver o que ele vai perguntando, e aí você vai entendendo ali como que vai ser a sua prova, sabe? E aí, a minha segunda feita foi bem mais tranquilo que a primeira, né? Eu tava muito mais preparada. Graças a Deus eu consegui. Fiquei muito feliz, porque, tipo assim, era a minha segunda feita, né? Depois eu já ia viajar pro Brasil. Não ia ter mais nenhuma feita, somente pro ano que vem. E aí nossa, dei graças a Deus, só Deus mesmo. Muito feliz. E aí, agora só contando um pouquinho, né, de como eu me preparei pra essa prova. Bom, eu revisei, né, os conteúdos do primeiro semestre pelos meus resumos que eu já tinha feito ao longo ali do primeiro semestre, ao longo do ano, por isso que é importantíssimo a organização. Quando vocês estiverem, né, no primeiro semestre, faça bonitinho os seus resumos, entendam mesmo o assunto, sabe? Pra, se você precisar fazer essa prova final no final do ano, você não precisar ter que estudar tudo de novo, ter que aprender tudo de novo e perder muito mais tempo. E aí, alguns assuntos mais difíceis, né, principalmente de embriologia, eu revi algumas videoaulas, eu vi pela plataforma do Bora Provar. Eu recomendo a plataforma deles para estudar isto, mais isto do que embrio, mas eu vi algumas aulas de embrio deles também. E histologia, eu tive aula particular com o Tom, gente, sensacional.
eu indico muito porque ele ensina você realmente a entender a histologia, sabe? Não é somente gravar, não. É você entender mesmo o sistema, como acontece isso daqui, como que acontece isso. O sistema angiotensina-aldosterona. Gente, sei de qual é salteado. Então, tipo assim, ele é sensacional. Se você quer se preparar para histologia, tem aulas com o Tom. Eu vou deixar o arroba dele aqui na descrição desse vídeo para quem quiser, né, entrar em contato com ele. E aí, né, os assuntos do segundo semestre, ele também estavam mais frescos na minha cabeça, então foi mais tranquilo de repassar do que os assuntos do primeiro semestre, né, que é mais tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido especializado, né, tecido ósseo, cartilaginoso, nervioso. E aproveitando e puxando um gancho disso, que foi até uma dica que o Tom nos deu, é começar a revisar pelos sistemas, pelos aparatos primeiro. Por quê? São assuntos maiores, mais densos, particularmente mais difíceis. E aí, quando a gente estuda eles primeiro, fica sobrando ali somente os tecidos, que é mais rápido de revisar. E, particularmente para mim, caem mais os assuntos do segundo semestre do que dos primeiros. Na minha visão, tá, gente? E aí, a gente começou a revisar esses sistemas primeiro, para depois voltar em tecidos, né? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido ósseo, cartilaginoso, e enfim. E aí, quando vocês estiverem estudando isto, estudem êmbrio depois. Então, por exemplo, estou estudando sistema respiratório, já deixa eu ver a êmbrio do sistema respiratório. Estou estudando sistema digestivo, deixa eu já pegar êmbrio do sistema digestivo aqui e ver. Porque aí você já mata um assunto e já fica livre, sabe? E isso é uma outra coisa. Não deixem de ver êmbrio, gente. Principalmente ali o inicinho de êmbrio, né? Gametas e fecundação, primeira semana do desarroxo, segunda semana do desarroxo, terceira semana, porque é importantíssimo. Uma coisa que eu percebi também é que sinabolística, né, tem ali vários assuntos misturados, êmbrio e isto. Eles pegam um ponto de êmbrio, um ponto de isto, um ponto de êmbrio, um ponto de isto. Então, não tem como fugir. Tem que estudar os dois. E aí, né, como eu falei, foi isso. Eu estudei êmbrio pela plataforma do Bora Provar, né, vi alguns vídeos, e também pelo livro do Gomes Down. Pra mim, eu preferi o livro do Gomes Down, mas tem gente que também gosta do Langman. Mas aí vai de cada um. E histologia, né, eu tive aulas com o Tom e também estudei pelas guias da cátedra. Aquelas guias da cátedra, gente, são perfeitas. A gente tem que estudar com elas do lado. Então, porque eles cobram muitas coisas dessa guia, sabe? Então é bom a gente estudar com essa guia do lado. E também do lado o livro do Ross. Então, guia da cátedra com o livro do Ross do lado também. E quando vocês estiverem estudando, gente, depois que você viu ali, né, a videoaula, que leu ali no livro, que escreveu, não deixe de revisar, de repassar falando, como se você estivesse se apresentando ali pro professor. Explique a matéria para você mesmo, né? A questão da autoexplicação. Porque isso vai te ajudar muito numa prova oral, gente. Se você não fizer isso, vai ficar muito mais difícil você entender como que você vai falar ali para alguém. Então, é aquilo lá do script que eu falei, ó. Quando eu for falar de ovário, eu tenho que fazer um início, meio e fim. Primeiro, eu tenho que falar a ubicação dele. Depois eu tenho que falar a função. E aí depois eu tenho que falar o que ele é, né? No caso, que ele tem um estroma e um parênquima. E aí depois explicar os folículos, entendeu? Tem que ter um script. E uma outra coisa, não precisa também ficar falando em espanhol, sabe? Porque às vezes a gente falando em espanhol limita algumas coisas da gente se expressar, alguma palavra ou outra. E aí quando você explica em português, flui mais. Porque, gente, espanhol você já sabe, entendeu? E aí quando a gente tá estudando e fala em português, você vai ver que vai fluir muito melhor. Mas isso vai de cada um também, depende do aprendizado de cada um. Tem gente que prefere falar espanhol e tá tudo bem. Você tem que fazer aquilo que dá certo pra você. Eu gostei de revisar muitas das coisas falando em português, porque pra mim agilizava mais, eu conseguia me expressar melhor, falava e papum. E aí, na hora da prova, correu tudo bem, porque, tipo assim, a gente sabe falar espanhol, entendeu? E a gente sabe que na hora da prova é espanhol. Então, fica aí uma dica pra vocês também testarem. E é isso, gente. Eu tentei aqui falar pra você o máximo das coisas que eu consegui lembrar da minha prova, né, final de Histo e Embrio. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu escrevo aqui nos comentários, na descrição desse vídeo. E quem fez também, né, a prova aí de Histo e Embrio final, deixem aqui nos comentários a experiência de vocês pra ajudar todo mundo, porque aqui é um ajudando o outro. Se você tiver alguma dúvida, me manda aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. E não esqueça de deixar o like aqui para me ajudar e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!